Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um bom feriado. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Videodrome, filme de 1983, dirigido e escrito por David Cronenberg, um filme de terror misturado com ficção científica, que para a época trazia temas importantes e, se a gente for levar para o contexto de hoje, se torna ainda mais importante porque os assuntos tratados ali são mais pertinentes no mundo de hoje e fala um pouco sobre a dessensibilização humana e a superestimulação de conteúdos violentos, sexuais, né, um tema que se torna relevante até hoje. Bom, vale lembrar que o David Cronenberg ele baseou parte da premissa do filme, né, com base nas suas experiências, né, com experiência de vida, né, quando ele assistia às emissoras de TV na madrugada, ele percebia que após o encerramento das estações principais surgiam sinais mais fracos de antenas distantes que exibiam imagens estranhas e distorcidas que pareciam então projetar significados ocultos. E ele começou a desconfiar tudo isso. Aí o que acontece? O filme acaba partindo de um conceito inicial chamado Network of Blood, né, rede de sangue, que acaba evoluindo então para a história do personagem do Max Rain, que é um programador de TV em busca de conteúdo violento e provocativo. E aí você percebe que o design de produção do filme foi liderado por Carol Spire, que criou essa imersiva atmosfera tecnológica do filme. Toda essa cenografia pensada, né, que é bem interessante, e sem contar os efeitos práticos que foram cruciais para acabar materializando esse conceito de nova carne, né, que explora alucinações, né, e essa transformação física do protagonista. Então o filme acaba sendo de alguma forma concebido para ser uma crítica à cultura da TV e também, de certa forma, uma reflexão sobre, como eu falei, a dessensibilização humana diante de estímulos constantes de violência e sexo na mídia. Bom, o diretor canadense, o David Cronenberg, ele possui um vasto currículo, né, uma variedade de filmes de horror e ficção científica que, no geral, são cultuados pelos fãs desse cinema fantástico. Então, abordando temáticas então polêmicas, né, não convencionais, as obras do diretor sempre têm despertado um interesse especial no público, colocando-o como um dos cineastas mais lembrados pelos apreciadores desse estilo, né, que acaba figurando ao lado de nomes consagrados também como George Romero, John Carpenter, Dario Argento, né, e por aí vai, né. E aí o filme ele tem um caráter diferenciado nessa mistura curiosa entre elementos de ficção científica, horror, sexo, violência, surrealismo e também um pouco de body horror, tá? Você tem também um pouco de terror corporal sendo integrado à narrativa, porém de uma forma muito inteligente e de uma forma bastante efetiva, tá? E é um filme que com certeza é considerado um grande destaque na filmografia do Cronenberg, que ainda inclui outras obras similares que exploram essa complexidade humana. Então, filmes também como Scanners, de 1981, The Dead Zone, de 1983, né, são exemplos aí, tá? O empresário Max Wren, interpretado por James Woods, é o proprietário de uma pequena estação de televisão a cabo chamada Civic TV, a qual é conhecida por apresentar programas de sexo e violência em sua programação fora dos padrões. Certo dia, ele recebe a informação do seu técnico Harlan, interpretado por Peter Dvorsky, sobre a captação de uma transmissão com imagens de um programa clandestino, onde pessoas eram torturadas e assassinadas de verdade, na linha dos conhecidos snuff movies. Mais tarde, ao investigar a origem do programa, Max descobre então que a transmissão trata-se de um show de televisão chamado Videodrome, algo como uma arena de vídeos, uma experiência secreta que consiste então em transmitir imagens de violência que alteram as percepções de quem assiste, causando então danos fatais no cérebro através de um tumor e criando uma série de efeitos de alucinações bizarras numa mórbida confusão mental entre realidade e fantasia macabra. O filme então centra-se nessa perda de distinção entre realidade e alucinação, essa dessensibilização extrema e a fusão do espectador com o cenário consumido. Então, em vários momentos você questiona se o que está acontecendo ali de fato está acontecendo ou se tudo ali é fruto da mente do personagem do Max, porque acredito eu que o David Cronenberg quis isso, ele quis colocar o espectador numa espécie de caos mesmo, confusão mental, e meio que ter a perspectiva do protagonista, tá?
Então você tem diversas cenas que acabam se tornando destaque do filme, né? O surrealismo que envolve o personagem do Max, as sequências de alucinação onde ele explora o interior do seu corpo através de uma enorme fenda aberta na barriga. Então você vê que o filme também flerta com o subgênero do body horror, mas não é um conceito que é constantemente explorado, tá? De forma exagerada ou vazia. Muito pelo contrário, você vê que está diretamente ligado à narrativa, tá? E acaba sendo apresentado de uma forma bem efetiva e satisfatória que causa um repulso, causa nojo no espectador, mas ao mesmo tempo você entende que aquilo ali é consequência mesmo, né, do próprio desejo de consumo, né, do protagonista, porque ele está buscando por isso, ele está buscando por conteúdo sexual e violento, ele busca superestimular o público com esse tipo de conteúdo, mas ele não percebe que aquilo ali é mais real do que ele imagina. E aí, sofrendo essas terríveis alucinações com deformações no próprio corpo, sofrendo todas essas consequências, o Max então se vê obrigado a procurar uma solução recorrendo ao misterioso professor Brian Oblivion, que é interpretado pelo Jack Crayley. Tá aí a filha dele, a Bianca, interpretada pela Sonja Smith. Eles possuem então envolvimentos e informações importantes sobre esse programa, que aí mais tarde, né, coisas vão acontecendo, né, e aí ele passa a descobrir então que utilizando seu próprio corpo mutante numa mistura de fantasia e realidade, ele poderia ser a única forma de combater os seus inimigos, né? Então é interessante como o filme acaba propondo alguns debates, né, e alguns comentários que, se a gente for trazer para o mundo hoje, eles ainda se tornam relevantes, tá? Por isso que, pra mim, Videodrome é um filme esquecido, tá? É uma boa entrada de terror com ficção científica da década de 80, que por alguns pode ser considerado um clássico cult, né? Isso aí já é discutível, vai muito do gosto relativo de cada um. Porém, pra mim é uma boa entrada de terror, tá? Que tipo assim, que merece atenção, tá? Por isso eu vou fazer também a singela gentileza aqui no canal de estar indicando esse filme aqui pra quem tiver o interesse, tá? É um filme bastante interessante que faz você, como espectador, refletir sobre diversas questões, tá? Essa é o principal intuito do David Cronenberg na minha visão. Bom, o filme ele foi lançado para DVD aqui no Brasil pela Universal, só que infelizmente ele trouxe muito pouco material extra, né? E aí, o que acontece? Os fãs que poderiam ser recompensados com algum material interessante, adicional, como making of ou entrevistas, né? De alguma forma eles são obrigados a se contentar apenas com um trailer de cinema e sem legendas. Ele teve um orçamento de 5 milhões, mais ou menos, só que infelizmente não arrecadou muita grana, foi um fracasso. Ele foi distribuído na época aproximadamente apenas 90 cópias, né, foram distribuídas, mas ele permaneceu em cartaz por um curto período de tempo. E aí, apesar de ter recebido um lançamento amplo, né, o próprio diretor ele menciona posteriormente que o executivo da Universal, o Sidney Sheinberg, se arrependeu de não ter lançado o filme inicialmente como um filme de arte, né, ou produção limitada, dada a sua natureza peculiar de body horror, né, de terror corporal. Porém, o filme tem um ótimo trabalho de trilha, tá? Um filme que eu recomendo, tá? Para Videodrome, nota 7. Vou fechando a minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Esse seria meu comentário por hoje. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.